Oi, gente, eu sou Tássila Lima, sou brasileira, mãe de 2 meninos maravilhosos, um de 12 anos e outro de 9 anos, um de 12, quase 13, ou seja, um pré-adolescente e outro de 9 anos. E somos brasileiros residentes em Portugal há 1 ano e 6 meses. E é nessa condição hoje que eu venho aqui gravar esse vídeo, conversar com vocês sobre tudo isso que vocês já viram aí na capa, sobre preconceito, bullying e violência nas escolas em Portugal, tá? Eu decidi gravar esse vídeo depois de pensar muito mesmo. Eu não pensei 1, 2, 3, dessa vez eu pensei umas 300 vezes antes de gravar esse vídeo. E eu vou dizer pra você o que é que me motivou a gravar esse vídeo, que foi o seguinte. Deixa eu ler aqui uma mensagem pra vocês. Eu não vou expor nomes, nem vou colocar o print aqui na tela, mas eu recebo mensagens desse tipo aqui, por exemplo: bom dia, Tássila, tudo bem com vocês? Eu gostaria de uma informação. Seus meninos estudam em escolas públicas em Portugal, certo? Eles já sofreram ou sofrem bullying ou algum outro tipo de agressão por serem brasileiros? Pergunto porque li alguns posts no Instagram que contam horrores, tanto nas universidades quanto nas escolas, e fiquei extremamente preocupada porque tenho um filho. Aí a pessoa começa a mencionar a situação dela e que ela tá planejando vir para Portugal. Deixa eu ler outro. Eu peguei aqui dois questionamentos aleatórios, tá? O outro diz assim: olá, Tássila, tudo bem? Sei que você deve receber várias mensagens parecidas. Recebo. E nesses últimos meses, nas últimas semanas, muito mais, se ampliou mais. Nossa família tem te acompanhado no YouTube. Estamos iniciando o planejamento para viver em Portugal legalmente em 2023 e pesquisamos regiões ao redor do Porto. Foi assim que conhecemos seus vídeos. Gostaria de saber, se possível, se durante o tempo em que estão em Portugal sofreram com xenofobia ou seus filhos possuem dificuldades em se relacionar com os portugueses na escola. Aí a pessoa começa a falar que tem um filho pequeno e que, tem preocupado bastante. Tá, eu preciso mencionar que eu sempre recebi mensagens nesse contexto sobre a adaptação dos meninos, se eles tiveram alguma dificuldade ou se sentiram alguma resistência ou sofreram algum tipo de situação. Sempre recebi, mas nas últimas semanas, creio eu, em decorrência de alguns fatos que foram noticiados, mensagens como essa se tornaram mais comuns. Começaram a ser diárias, inclusive. Já tem aqui no canal conteúdo sobre a adaptação dos meninos, inclusive com relatos deles. Tem um conteúdo mais antigo, assim, bem no começo, quando a gente chegou. Tem um conteúdo mais recente. Deixa eu aproveitar essa deixa aqui para convidar você que não é inscrito, que está chegando agora, a se inscrever no canal. Mas eu achei por bem que valeria gravar esse vídeo e conversar sobre isso com vocês, uma vez que um dos assuntos que eu sempre trago aqui ou lá no meu Instagram tem a ver com a adaptação e com a integração dos meninos no contexto Portugal de uma forma geral e no contexto escolar, tá? Não sei se pra você que tá assistindo esse vídeo isso vai ser novidade, mas eu acredito que não. Mas recentemente foram noticiados, tanto na mídia local aqui em Portugal, quanto na mídia brasileira, alguns casos que envolvem uma situação de violência nas escolas em Portugal. E posso dizer pelo menos 2 desses casos que ganharam notoriedade são casos envolvendo crianças brasileiras, tá bom? E aí, por onde é que eu quero começar? Primeiro, eu espero realmente que eu consiga ser clara. Esse é um vídeo que eu tô sendo muito cuidadosa pra gravar, porque eu sou mãe e a gente não pode minimizar o sentimento de um pai e de uma mãe em ver um filho em determinada situação. Mas eu quero ser muito equilibrada com o meu posicionamento aqui, que aliás é isso que eu me proponho a fazer o tempo todo no canal, mas é um assunto realmente mesmo muito delicado. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente precisa compreender o que é cada coisa para a gente poder tratar cada situação como ela merece ser tratada. E tratar colocar cada coisa no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Vamos pensar assim, então. Existe uma coisa que a metodologia, o método, a forma, o jeito, o sistema, digamos assim, educacional, já que a gente está falando de escolas, vamos falar nesse contexto. E que
eu até li algo recente, numa troca de mensagens com uma pessoa, que a pessoa mencionou assim, realmente existe um ditado que em Roma, ser romano. Eu nem lembrava desse ditado, mas é muito isso. Então, assim, o que é forma, o que é método, o que é sistema, o que são os processos daqui de Portugal, eles precisam ser respeitados. Então, uma coisa é o que é o jeito deles ensinarem. Por exemplo, aqui eles tratam, deixa eu tentar exemplificar para que a gente vá avançando no assunto, tá? Mas, por favor, com muita calma que a gente vai chegar no que a gente mencionou aí na capa do vídeo. Deixa eu tentar exemplificar, né? Por exemplo, a forma... Aqui, crianças menores, como o Rafa, se bem que o Rafa agora já tem 9 anos, mas o Rafa chegou aqui dos 7 para os 8 anos, não, dos 8, enfim. E crianças menores aqui, elas já são ainda pequenas, acostumadas a serem mais autônomas. Elas chegam na porta da escola, a gente não os leva até a porta da sala, a gente os deixa na porta da escola. Eles mesmos levam suas mochilas, se tiver que levar material, a caixa com os livros eles levam, enfim. Então, é uma forma, é um método diferente do que eu estava acostumada nas escolas que os meus filhos estudavam no Brasil. Pode ser que nem seja estudo, que nem seja unânime no Brasil, que em algum lugar seja diferente também. Tô dando um exemplo, tá? Outro exemplo, eu já mencionei aqui no outro vídeo que o Rafa, o Rafa é o meu mais novo, ele não almoça na escola, certo? Ele não se adaptou à alimentação. A gente já sabia que isso seria uma questão, então a forma que a gente resolveu eu busco ele todo dia na hora do almoço, ele almoça em casa e depois eu levo ele para a escola. É ruim para mim, quebra o meu dia, me impede de fazer outras coisas, mas foi a forma que nós resolvemos, porque a escola não aceita que ele, por exemplo, que existem determinados alimentos aqui no cardápio, se ele come parte e não come outra parte, não é admitido. Ele precisa comer tudo que está sendo ofertado. Se o que tem na ementa de hoje, no cardápio de hoje, ele come e o de amanhã ele não come, ele não pode almoçar hoje e deixar de almoçar amanhã. Também não é admitido. Precisa comer o que está na ementa toda. Não sei também se é assim em todas as escolas, mas nas 2 escolas que ele passou foi assim, certo? Não é só o Rafa, por ser brasileiro, que não almoça na escola, existem garotos portugueses que não almoçam na escola. Claro que um alimento que a criança não pode comer por uma questão de restrição médica, aí não, isso não é imputado. Mas eu tô só dando um exemplo, isso é um sistema da escola, é como funciona. Então a mim, que estou chegando, cabe me adaptar a isso. Enfim, isso é uma questão, tá? Então, o que é método, o que é sistema, a gente se adequa. Existe, dentro desse contexto, o que não é admissível. O que não é admissível de jeito nenhum, e é coisas que envolvem um desses casos que foi noticiado, que eu não vou dar detalhes aqui, é o maltrato, é a violência. E isso não é admissível. Esse tipo de atitude ou esse tipo de conduta não é admitida em situação nenhuma, e acredito eu que em profissão nenhuma, certo? Ou em lugar nenhum do mundo. Seja de um professor para um aluno, seja de um aluno para um professor, seja entre alunos, seja entre cidadãos, não é admitido em lugar nenhum. Então, uma coisa é a gente entender o que é método e o que é forma, outra coisa é a gente entender o que é crime, o que é violência. Então, tá? A gente precisa entender cada coisa para tratar cada coisa como que ela realmente é. Outra coisa é bullying, que é quando envolvem 2 crianças, ou não, ou 2 jovens, ou 2 adultos, que agridem verbalmente um ao outro, ou só parte de uma das partes, não necessariamente parte das 2, de forma a diminuir, a menosprezar, enfim, é uma coisa. E a outra coisa é a xenofobia, que a xenofobia é quando há uma discriminação, ou seja, quando há um tratar você diferente por causa da tua origem, em termos de etnia, por exemplo, de que tratar uma pessoa diferente porque ela é árabe, discriminar alguém porque ele é brasileiro, ou discriminar outro porque ele é português. Isso é xenofobia, certo? E aí vamos lá. Existe o que é aceitável e o que a gente precisa se adaptar, que é ao método, aos sistemas, enfim, que deve existir uma sistemática nacional, obviamente, mas também deve existir a sistemática de escola para escola, tanto que eu conheço mães que têm filhos em outras escolas, que a conduta com relação à alimentação é diferente de como foi
na escola dos meninos até agora. E também não estou me queixando, tá, gente? A gente se adaptou a isso de uma forma muito leve, felizmente. Mas vamos lá. Então, existe o que é aceitável e o que a gente se adequa, tá? Agora vamos falar. Bullying existe nas escolas em Portugal? Sim, existe. Existe bullying na escola do Brasil? Sim, existe. Existe violência na escola em Portugal? Sim, existe. Existe violência nas escolas no Brasil? Sim, existe. Existe xenofobia nas escolas em Portugal? Sim, deve existir. Assim como deve existir também esse tipo de situação de xenofobia ou de qualquer outro tipo de preconceito nas escolas no Brasil. O que não existe, e que eu como mãe, há 1 ano e meio vivendo aqui, pode não ser tanto, mas meus filhos, cada um deles passou por 2 escolas, tem aqui o relato de cada uma delas e do porquê que a gente mudou de escola, que não foi por problema nenhum. Mas o que não existe, e isso eu posso te garantir, é algo institucionalizado nesse sentido. O que é isso? É que não é porque exista um caso isolado ou um caso pontual que ganhou notoriedade, não significa que isso aconteça de forma sistemática e contínua em todas as escolas, tá? Então, acho que isso é muito importante pontuar. A questão aconteceu e deve acontecer, já devem ter acontecido casos antes e devem ainda acontecer outros casos depois, e ganhou notoriedade, e tem que ganhar notoriedade mesmo, e não só notoriedade, coisas que não são admitidas, práticas que são criminosas, inclusive, sim, porque agressão é algo que é criminoso, independente de quem parta, né? Devem, além de ganhar notoriedade para que a sociedade possa discutir sobre essas coisas, são casos que precisam ser levados até as vias que tratam disso da forma adequada. E eu acredito que esses casos têm sido. Não estão acompanhando também, mas eu acredito que, não sei, mas acredito que tem sido. São casos que alguns desses ganharam notoriedade aqui, em Portugal, e o fato de terem ganhado notoriedade na mídia daqui já mostra que a própria sociedade portuguesa não admite esse tipo de situação, tá? E aí o que é importante a gente diferenciar? É que uma coisa é um comportamento errado de um profissional, seja um profissional da escola ou seja um profissional de qualquer outra área, com relação a uma criança ou com relação a um outro cidadão, um comportamento de violência, é uma coisa. Esse comportamento de violência, se for motivado por causa da nacionalidade do outro, aí sim é xenofobia. Então, não necessariamente porque houve uma agressão e porque aquela agressão foi praticada contra um brasileiro, não significa que necessariamente ali houve uma xenofobia. Existe também uma coisa que eu já li e eu já ouvi em algumas rodas, porque para vocês brasileiros tudo é preconceito. Não, é porque nós somos uma sociedade, essas coisas existem, não existem só aqui, não existem só no Brasil, esses são problemas mundiais, e se nós não discutirmos sobre essas coisas e não nos posicionarmos sobre elas, nós nunca poderemos melhorar ou evoluir como cidadãos e como pessoas para que isso seja contornado. Enfim. Aí vamos avançando, porque eu sei que esse vídeo vai ficar um vídeo longo, mas vamos lá. E aí vamos falar, então, de como eu me sinto como mãe e o que eu posso, né, nesse cenário, e como mãe brasileira, vivendo aqui em Portugal, qual é o sentimento que eu tenho, se eu tenho alguma preocupação com relação aos meus filhos nas escolas daqui, porque é isso que eu acredito que acaba sendo refletido nessas mensagens que eu recebo, e que eu acho que é isso que eu posso contribuir com você que está aí do outro lado. Como eu já mencionei, tem aqui já no canal relatos nossos de como tem sido a adaptação e a integração dos meninos, e felizmente tudo correu muito bem. Já houveram alguns episódios na escola que não necessariamente a gente trouxe aqui no canal? Já houveram, porque há coisas normais e naturais do dia a dia e, portanto, a gente trata como coisas normais e naturais do dia a dia. Houve um episódio que eu posso mencionar aqui. Vou mencionar 2 situações envolvendo o Rafa, que é o menor, certo? O Rafa, eu recebi uma mensagem. O Rafa chegou em casa. Rafa chegou em casa uma vez com uma marquinha aqui na lateral. E não sou aquela mãe cheia de dedos que fica, ai meu Deus, uma marca no menino, não, mas eu notei. E ele me disse o que tinha acontecido com um coleguinha. E eu estou no grupo dos pais, mas eu não queria perguntar no grupo dos pais assim, por favor, quem é o pai de fulano de tal, quem é a mãe de fulano de tal, que eu preciso falar consigo. Não.
Então, como eu não sabia a quem me reportar, eu fiquei na minha. Já houveram situações que às vezes a gente leva alguma situação à professora, mas nesse caso eu nem cheguei a mencionar com a professora logo não. E aí, no mesmo dia, um pouco mais tarde, eu recebi uma mensagem no privado da mãe do coleguinha, com uma foto, falou, olha, o coleguinha chegou aqui em casa com essa marquinha e ele disse que foi o Rafa. Aí eu disse, pois justo isso que eu estava te procurando pra gente conversar, porque o Rafa também chegou em casa com uma marquinha e disse que foi o coleguinha. Fomos comparar as versões, ambos contavam a mesma versão do que tinha acontecido, e só que cada um culpabilizando o outro. E aí não se trata da gente entender quem é o culpado ou quem não é, quem começou ou quem não começou. Se trata de que violência não é o caminho, não é a solução. Aí eu disse, olha, a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu porque não estávamos lá. O que a gente pode se comprometer a fazer é conversar com ambos. Eu converso com o meu aqui, você conversa com o seu aí, disciplinamos e os instruímos a forma certa de resolver as coisas e que não deve ser assim. No outro dia, eles se desculparam, sem a gente necessariamente pedir, tanto que eu conversei com a mãe depois, né, e falei, olha, o Rafa disse que se desculpou com fulano e que ele se desculpou também. E ela disse, ele me falou, enfim. E hoje eles são super amigos. O menino já convidou o Rafa para aniversário, o Rafa vem para almoçar em casa e quer voltar correndo porque o queridinho tá esperando ele, certo? O coleguinha tá esperando ele para eles brincarem, leva o cubo mágico para resolverem juntos, enfim, resolveu-se. Eu não poderia tratar essa situação e dizer assim, é porque meu filho é brasileiro. Não, porque não é. É uma situação, um impasse entre duas crianças que acontece entre crianças, que acontece entre irmãos, que acontece entre adultos e que aconteceria aqui e que aconteceria em qualquer outro lugar em que a gente estivesse, certo? Porque faz parte do nosso crescimento, da nossa formação social, certo? Houve um outro episódio na escola anterior, logo depois que a gente chegou, e esse foi a escola que me notificou, e também com o Rafa. Então, por que eu tô exemplificando? Que é para você entender o tratamento das coisas, que a gente precisa ter uma certa sensibilidade para entender e tratar cada coisa como cada coisa. Na primeira escola que o Rafa estudou, ele estava a brincar com os colegas no intervalo, e um garoto de uma outra série falou assim, por que estão a brincar com ele? Não brinquem com ele é brasileiro. E aí sim, há uma reprodução de uma frase que ela é preconceituosa, que esse garoto, eu soube que ele não proferiu isso só com relação ao Rafa, proferiu também com relação ao outro colega que é angolano, que não foi acolhida pelos demais coleguinhas e que uma profissional da escola viu, imediatamente repreendeu e a professora falou comigo, olha, aconteceu isso, não foi algo maior, não houve um escarcéu, não houve uma situação, mas o menino foi repreendido pela escola e a gente vai conversar com os pais, porque, enfim, obviamente que por ser criança, eu deduzo que uma criança não vai reproduzir uma frase dessa, provavelmente do nada, ela deve ter ouvido isso em algum lugar, não sei, não posso dizer que no ambiente de casa, não sei. E, enfim, e que pode sair de outra forma também, não necessariamente só porque o outro é brasileiro, não tem que brincar com ele é muito esquisito. Não tem isso. Claro, a gente precisa ter essa... Não posso colocar toda uma maldade nessa criança que a gente não sabe se tem. Então, mas foi uma situação que a escola prontamente se posicionou, certo? Então, esses são 2 episódios que eu queria trazer aqui para vocês entenderem como que é a tratativa das coisas da nossa parte. Já com o Gabriel, eu não tenho nenhum episódio assim que eu consiga trazer aqui ou que eu lembre assim, sabe? Não lembro. Enfim, então o que eu posso dizer para você, pai e mãe, que está aí do outro lado me assistindo, e que eu entendo a sua preocupação, entendo mesmo, porque é uma preocupação legítima. Eu posso não entender a dimensão do sentimento de um pai e de uma mãe em que o filho foi ou é vítima de alguma situação, porque meus filhos não têm sido vítimas nesse... Então, assim, acho que a gente só vai entender a dor, a raiva, o desgosto, o sentimento de impotência se a gente passa por isso. Mas a preocupação de quem tá aí do outro lado em cuidar dos filhos e protegê-los e o medo de que eles vivam essas coisas é uma preocupação legítima. Eu acredito que sim, porque a gente está dando um passo muito grande quando a gente muda e a gente precisa, de alguma forma, certificar que esse processo de mudança, que já é
já tem tantas quebras, já tem tantas rupturas, que ele seja o mais confortável possível para os nossos pequenos. Que se eles estiverem bem, nós vamos estar com o coração muito mais tranquilo e confortável. Se eles não estiverem, tudo desanda. Então, eu compreendo a sua preocupação. Me solidarizo com ela porque eu sou mãe. Mas como que eu vivo aqui, nesse sentido? Como que eu vivo essa preocupação estando aqui? Eu diria o seguinte, se você faz parte de alguma minoria, digamos assim, em qualquer lugar que você esteja, se você faz parte de uma minoria étnica ou racial, étnica, ou se você faz parte de uma minoria porque tem uma opção religiosa diferente, uma orientação sexual diferente, ou se você faz parte de uma minoria, ou porque você é mulher, a gente sofre preconceito no mercado de trabalho ainda hoje, pleno 2022, venhamos, convenhamos, existe. Então, assim, se você faz parte de algum, se você tem um filho, ou se você é algum portador de síndrome de Down, e você já lidou com o preconceito e com esse medo de ser vítima de alguma situação, de ser vítima de um preconceito em algum momento da sua vida, em qualquer lugar do mundo, mesmo no Brasil. Então, assim, o que eu posso dizer, como que é a nossa posição de quem tá aqui em termos de preocupação com essas questões, tá? Existe sim uma sensibilidade, mas eu penso que é a mesma sensibilidade, o mesmo medo, digamos assim, que nós teríamos estando no Brasil com relação a outros tipos de situação. Então, assim, o mesmo receio que eu tenho com relação a que meu filho seja vítima de uma situação de bullying na escola que eu tenho aqui, eu tinha no Brasil, porque ele também podia ser vítima disso lá. Seja porque ele é mais introvertido ou mais extrovertido, seja porque faz parte do clube da bola ou não faz parte do clube da bola. São situações em que tá todo mundo exposto o tempo todo. O único agravante, o único ingrediente a mais nessa sensibilidade que a gente tem aqui é que aqui a gente faz parte de uma minoria que não é tão pequena assim, que é o fato de sermos estrangeiros em outra terra. Mas é uma sensibilidade que a gente precisa ter para deixar a gente aptos a perceber se algo acontecer realmente relacionado ao fato deles serem estrangeiros. Mas, assim, tirando isso, é a mesma sensibilidade a perceber se meu filho está sendo vítima de qualquer outra situação, seja de violência física, psicológica, seja de pressão, seja de bullying por parte de um colega, por parte do professor, em qualquer outro lugar. Então, assim, a minha postura como mãe aqui é ficar sensível a essas questões, da mesma forma que eu estaria sensível no Brasil. Claro que aqui tem um ingredientezinho a mais, mas eu não posso supervalorizar essas coisas, superdimensionar minha preocupação, até para que os próprios meninos não sintam isso e eles não levem isso com eles e isso se torne uma resistência deles no ambiente em que eles estão e prejudique a integração e a adaptação deles. Não sei se você consegue me entender. Então, deixa eu tentar simplificar. Se eu posso dizer algo para você, mãe brasileira, pai brasileiro, que está no Brasil planejando vir, ou que já está aqui em Portugal, abaixa um pouco a guarda, sossega o coração. Por mais que sejam casos que ganharam notoriedade, porque a gente sabe que a notícia ruim, ela vende, o título polêmico vende, às vezes você tem vídeo, eu tenho muita dificuldade com isso aqui no YouTube, tem nada a ver com o assunto, né? Mas a gente às vezes tem um conteúdo bom e porque o título não é polêmico, ele não gera clique. Então assim, o título polêmico vende, a notícia ruim vende, enquanto que a notícia boa não vende da mesma forma. Então assim, são casos que o brinco caiu, são casos que ganharam notoriedade, ganharam repercussão nacional aqui em Portugal e fora, mas não retratam o dia a dia das milhares de crianças brasileiras que estudam aqui em Portugal, tá? Eu posso dizer para você que, tirando comentários nas redes sociais de perfis que são fakes, porque às vezes nem foto tem, eu nunca ouvi um comentário direcionado a mim ou a minha família por parte de um português de uma forma maldosa, maliciosa ou preconceituosa. Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Eu espero que eu tenha sido clara. Talvez não tenha sido tão objetiva porque o assunto exige algum tato, mas eu espero que esse meu relato de alguma forma chegue no seu coração
e te faça respirar com relação à educação dos seus filhos e ter um pouco mais de tranquilidade, se é esse o passo que você pretende dar, ou se você já deu esse passo, né? Eu espero, enfim, te ajudar de alguma forma. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, chega junto aqui, deixa like nesse vídeo, a gente se vê em mais conteúdo aqui no Simbora em Portugal.